Olá, internautas, boa noite. Eu estou aqui mais uma vez, Cláudio Máximos, para falar com vocês a respeito de um tema que está gerando uma certa... Olha aí, motocicleta. Motocicleta, tem que ser a motocicleta, mas vamos lá. Para falar rapidamente com vocês a respeito de um tema que eu considero importante para o nosso canal. Vocês já sabem que o nosso canal se chama Amor e Sexo, com ou sem nexo. O objetivo da gente é discutir amor e sexo, não necessariamente com sentido e não necessariamente sem sentido. E um tema recorrente, que o pessoal andou me falando e pedindo para eu tratar a respeito, não só porque as mulheres gostam, aparentemente gostam dos canalhas, mas das diversas fases que as mulheres têm em relação aos canalhas. E eu vou justamente tratar nesse vídeo, tentar explicar nesse vídeo, vou explicar nesse vídeo porque as mulheres têm fases diferentes em relação aos homens canalhas. Ok? Eu ouvi muitos comentários de mulheres, depois que assistiram o primeiro vídeo que eu fiz chamado Por que as mulheres gostam de canalhas? Com ponto de interrogação no final, né? Diga-se passagem, muitos comentários do tipo, olha, eu não gosto de canalha, Cláudio, eu não me relaciono com canalha, mas como é que você diz uma coisa dessa? Bom, e aí eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo mais complementar, explicando as diversas fases e as diversas idades das mulheres em relação aos homens canalhas. Então vamos lá. Primeira fase das mulheres na relação com os canalhas, com os homens. Quando eu falo canalhas, os homens desonestos, incorretos, que não têm escrúpulos, que não têm nenhuma sensibilidade em relação a ferir a sensibilidade das mulheres. Diga-se de passagem. Então a primeira fase vai, na minha opinião, dos 10 aos 30 anos. Eu digo 10, eu poderia dizer em tempos passados 12, 14, mas hoje em dia, do jeito que estão as coisas, vocês sabem disso, dos 10, né? As meninas a partir dos 10 já começam a se relacionar tranquilamente com os rapazinhos de 12, 14, 16 e por aí vai. Felizmente ou infelizmente a coisa está assim. Então a primeira fase é dos 10 aos 30 anos. Dos 10 aos 30 anos. E nessa fase é o que eu chamo de fase do iludir-se com canalha. A mulher nessa fase, por imaturidade, ilude-se com aquele homem que tem um comportamento canalha, inescrupuloso, insensível. E consegue se relacionar naturalmente, lá vem mais barulho, e consegue se relacionar naturalmente com um homem como esse, acha maravilhoso, acha interessantíssimo, aquele homem que fala à vontade, que é mais extrovertido, que é mais expansivo do que os outros homens, que não tem vergonha de dizer o que pensa, que chega junto, que tem a tal da pegada, que elas aparentemente gostam muito, etc. Bom, isso vai até os 30 anos. Depois vem a segunda fase da relação das mulheres com os canalhas. É a fase dos 30 aos 40 anos, que eu chamo de fase, obviamente, das balzaquianas um pouco cansadas. Em que consiste essa fase? Bom, nessa fase as mulheres já passaram, normalmente as mulheres, quando eu digo as mulheres, não generalizando, hein? Lógico, há exceção para toda a regra. Mas normalmente as mulheres já passaram por alguns canalhas, mas estão adquirindo uma certa maturidade em relação a eles, algum amadurecimento, mas ainda guardam uma certa esperança de que mesmo dentre aqueles homens com perfil canalha, haja um que seja seja um homem canalha, porém renovável, consertável, ou no fundo de bom coração, mesmo por fora sendo um canalha, mesmo sendo uma ovelha em pele de lobo, ou um lobo em pele de ovelha, como queiram definir, ok? Então nessa idade é o que eu chamo de idade em que elas são usadas pelos canalhas, ainda acreditam que haja esperança de encontrar um homem com esse perfil aventureiro, arrojado, mas ainda se deixam utilizar pelos canalhas. Bom, depois dessa fase vem o que eu chamo de terceira fase da relação das mulheres com os canalhas. Como é essa terceira fase? Essa fase vai dos 40, normalmente, dos 40 aos 50 anos de idade. Nessa fase é o que eu chamo de fase do arrependimento, fase da desilusão com os canalhas. Né? Primeiramente as mulheres lá dos 10 aos 30 se iludiam, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 se deixavam usar, e dos 40 aos 50 é a fase da desilusão com os canalhas. Depois de passar pelas mãos, né, pelas mãos literalmente,
de inúmeros canalhas, elas começam, percebem, caem na real, realmente, que homens que não têm escrúpulos, homens que têm fala fácil, fala mansa, são simpaticíssimos, frases prontas, repetitivas, esses homens são incorrigíveis. São os paus que nascem tortos, tornam-se tortos, tortamente canalhas, e que enganaram outras no passado, enganam algumas no presente e vão continuar enganando no futuro. Então é a fase da desilusão com os canalhas, né? Dos 40 até os 50. Elas se vacinam, se desiludem, se vacinam contra os canalhas e tentam evitar a todo custo a relação com os canalhas. E aí, para complementar, vem a última fase, que eu considero de última fase da relação das mulheres com os canalhas, que começa a partir dos 50 anos. Bom, como é que funciona essa fase, dos 50 anos em diante? É o que eu chamo de fase da desilusão total, da rejeição total aos homens canalhas. Nessa fase, normalmente as mulheres, quando eu digo normalmente, eu estou dizendo, não generalizando, normalmente as mulheres já passaram por vários homens, casamentos que não deram certo, vários homens, relações com as quais não deram certo, né? Homens com comportamento tipicamente canalha, tipicamente desonesto, homens que faltaram com respeito, com a consideração para com elas, e estão totalmente desiludidas em relação a esses homens, vacinadas em relação a esses homens, e o mais importante de tudo, não estão dispostas mas a permitir de maneira nenhuma, muitas até, inclusive, não permitir de maneira nenhuma que entre homem algum mais em sua vida. Elas fecham completamente a porta da possibilidade de um relacionamento, não são todas, lógico, uma porcentagem, mas fecham a porta totalmente para a relação com outros homens. Muitas se prostam no desejo da solidão completa. Olha, tentei, é como quem diz assim, tentei a vida inteira, tentei, não acertei, ou então me acertaram, em todos os sentidos, e agora eu realmente penduro a chuteira, desisto, parece que realmente não tem nenhum homem realmente honesto, correto, que vale a pena. Então essa é o que eu chamo de última fase da relação das mulheres com os homens canalhas. Bom, essa última fase da relação das mulheres com os canalhas é muito parecida, como vocês puderam observar, com a fase anterior. E aí as pessoas me perguntam, qual é a diferença da fase dos 40 aos 50, dessa dos 50 em diante, Cláudio? A diferença é sutil, mas é importante. As mulheres entre 40 e 50 anos, graças aos avanços da tecnologia, graças aos avanços da estética, graças aos avanços da medicina, ainda conseguem conservar, não que as 50 não possam, mas conseguem conservar uma certa beleza, que ainda lhes dá um poder de barganha, né? Um poder de barganha, uma atração em relação aos homens, né? Elas ainda conseguem, entre aspas, competir com as de 30 e ainda atrair uma grande quantidade de homens ainda interessados nelas, né? A chamada loba de 40 e tantos anos, que ainda é interessante aos olhos de muitos homens da mesma idade, muitos homens um pouco mais novos, ou rapazes até realmente bem mais novos, que consideram até uma experiência diferente estar com a mulher nessa faixa de idade. Ao contrário da de 50 em diante. Nessa faixa de idade, a nossa sociedade nesse aspecto é bastante cruel, é bastante rigorosa, infelizmente, é bastante rigorosa. Mulher com mais de 50 anos, por mais que se cuide, vai receber aquela pecha, aquele carimbo de cinquentona, né? É cinquentona, está se aproximando dos 60, é uma senhora, é uma velhinha, vamos utilizar esse termo. E aí o que acontece? Essa de 50 em diante tem praticamente nenhum poder de barganha em relação de atração, quase nenhum poder de atração, excetuando as Madonas da vida, né? Por razões óbvias que vocês sabem, quase nenhum poder de atração em relação aos homens da idade delas, que já não as querem mulheres mais novas, e depois no outro vídeo eu vou explicar
Por que homens nessa faixa de idade querem normalmente mulheres mais novas? E os homens mais novos também já não têm tanto interesse, ou praticamente nenhum interesse nelas. Então, nessa faixa de idade, elas até que têm já consciência de que é melhor escolher um homem por critérios morais, por critérios de caráter, de personalidade, de boa conduta, e essas outras coisas que a gente demora, né, que as pessoas de modo geral demoram a perceber a importância. Mas aí é tarde, como eu costumo dizer, aí é tarde demais. As pessoas deixam para fazer escolha por critérios morais em lugar da simples atração por aspectos emocionais ou estéticos, quando é tarde demais. E nessa faixa de idade, nem os homens da mesma idade, nem os homens mais jovens querem tanto mais se relacionar com essas mulheres. Então, resumindo, para resumir o nosso vídeo e não ficar muito comprido, são essas as quatro fases da relação das mulheres com os canalhas. Primeiro é o encantamento, é a ilusão, que vai dos 10 aos 30 anos de idade. Não só acreditam, como querem totalmente aquele homem, aquele macho alfa, que vai para cima, que tem pegada, que se destaca em relação aos outros. Os outros parecem uns bobos em relação, são os bonzinhos, parecem uns bobos em relação a esses, Dos 30 aos 40 é a fase do começar a desconfiar que esses caras não valem nada, mas ainda assim se deixam usar por esses caras. Dos 40 aos 50 é a idade em que elas normalmente caem, não estou generalizando, caem na realidade, colocam os pés no chão. Nossa, esse não é momento de ter soluço, mas solucei, mas vamos em frente. Dos 40 aos 50 é a idade em que elas caem na realidade, colocam os pés no chão e percebem que esses homens realmente não têm valor nenhum. Não dá para esperar nada desses homens. Seria muito melhor que tivessem escolhido por critérios morais, critérios de comportamento, critérios de educação e etc. E dos 50 anos em diante, que é a fase que elas não querem realmente absolutamente de jeito nenhum canalha na vida delas, querem um homem realmente com qualidades morais, com caráter, com personalidade correta e etc. Começam a valorizar mais conteúdo do que simplesmente comportamento, ou então capacidade de emocional, ou então até estética. Até porque para a mulher, estética é muito menos importante do que para o homem. Isso vai valer um outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo tratando disso. Que os homens são muito mais visuais, se interessam muito mais pela estética das mulheres do que as mulheres se interessam pela estética dos homens. Embora os homens investam demais nas academias, a gente vê muito isso, investem demais em ter um corpo maravilhoso, achando que isso por si só vai tornar eles muito atraentes em relação às mulheres. E a gente percebe que na prática não é assim. Então essas são as 4 fases, na minha opinião como estudioso, da relação das mulheres com os canalhas. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like aí embaixo, dê um like, se associe ao nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe a sua opinião aí embaixo. Se você discorda também, deixa a sua opinião aí embaixo. Eu não vou canalhamente me abster de responder a nenhum comentário deixado. Tá? Então valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.